E aí, beleza? Na aula de hoje a gente vai ver um pouco do conceito de corrente alternada e entender como funcionam os gráficos dela. Vamos lá pro quadro? Então, gente, aqui na aula de hoje a gente vai aprender um pouco sobre corrente alternada. A gente vai fazer um paralelo primeiro com corrente contínua e corrente alternada, porque a corrente contínua é a corrente que a gente vem estudando no decorrer do ano. E a corrente alternada vai ser uma nova corrente que a gente vai estudar. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a corrente contínua ela não varia no tempo. Então, o gráfico dela, independente do instante de tempo, vai ser uma reta. Esse é o tipo de corrente que a gente analisou em circuitos. Só que agora a gente vai ver a corrente alternada. O que quer dizer a corrente alternada? Quer dizer que a gente vai ter a corrente variando em função do tempo. Então a corrente, em vez de ser uma reta, a gente vai usar essa fórmula daqui, que é a mais tradicional. A gente vai ter que a corrente vai ser o valor máximo da corrente vezes uma função seno de ômega-t. Ok? Então como vai ficar a função, o gráfico dessa corrente? A gente vai relembrar então como é que é o gráfico de uma senoide. Então, esse aqui é o gráfico da função. Esse aqui, em cima e embaixo, né, os picos vão ser a corrente máxima. E aqui vai ter esse termo aqui que vai ser referente à frequência da onda. O T vai ser o instante de tempo, o ômega vai ser a velocidade angular, né, que é 2πf. O F é a frequência dessa onda. No Brasil, a gente tem que essa frequência de onda é em torno de 60 Hz. Aí você vai perguntar, Lucas, mas por que a gente está vendo essa corrente alternada? Qual que é a utilidade dela? Então, a corrente alternada é a corrente que chega na sua casa. Quando você vai colocar um dispositivo na tomada, a corrente que chega é a corrente alternada. E por isso que é muito importante de ser estudado esse tipo de corrente. Você pode também perguntar, Lucas, por que a corrente que chega na nossa casa é a corrente alternada e não a corrente contínua? Isso é por causa da razão econômica. A corrente alternada é muito mais eficiente de ser transmitida pelas linhas de transmissão do que a corrente contínua. Então, por isso é mais viável usar esse tipo de corrente. Outra coisa importante também de lembrar é que a razão U igual a RI vai ser válido para todo e qualquer instante da onda. Então, a gente pode usar o R nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Em qualquer ponto da função, a gente pode usar essa regra, o que vai ser importante também na próxima aula para a gente entender como é que vai funcionar a tensão alternada. O último tópico a ser abordado na aula de hoje vai ser a corrente eficaz. O que é essa corrente eficaz? Então, o que acontece é o seguinte, quando você vai plugar algum aparelho na tomada, não é toda a onda que vai ser absorvida por esse aparelho, vai ser uma onda menor. O que vai acontecer é o seguinte, ele vai absorver um valor um pouco menor. Então, a onda que vai ser absorvida vai ser uma onda mais ou menos assim. E esse valor aqui vai ser o valor da corrente eficaz. Esses dois valores aqui vão ser da mesma amplitude, mesma coisa, porque basta só você dividir a corrente máxima dividido por 2, aqui você vai ter os valores eficazes. Então, tendo encerrado esse último tópico, a gente encerra a nossa aula de hoje sobre corrente alternada e a gente vai dar continuidade na próxima aula sobre tensão alternada. Eu conto com a sua presença.